A paz do Senhor Jesus, você está no canal Andréia Rodrigues Devocionais e hoje estaremos dando continuidade ao projeto Leitura da Bíblia em um ano. Estaremos lendo Números capítulos 15 e 16 e Evangelho de Marcos capítulo 6, versículos 1 ao 29. Que você seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso canal. Não deixe de se inscrever, de deixar o seu like, de compartilhar com os seus amigos. Amém? Números, capítulo 15. A repetição de diversas leis. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando entrardes na terra das vossas habitações, que eu vos hei de dar, e ao Senhor fizerdes oferta queimada, holocausto ou sacrifício para lhe cumprir um voto, ou em oferta voluntária, ou nas vossas solenidades, para o Senhor fazer um cheiro suave de ovelhas ou vacas, então aquele que oferecer a sua oferta ao Senhor, por oferta de manjares, oferecerá 1/10 de flor de farinha, misturada com a 1/4 de um hin de azeite, e de vinho para libação preparareis a 1/4 de um hin, para holocausto ou para sacrifício por cordeiro. E para cada carneiro prepararás uma oferta de manjares de 2/10 de flor de farinha, misturada com a 1/3 de um hin de azeite, e de vinho para a libação oferecerás a 1/3 de um hin ao Senhor em cheiro suave. E quando preparares novilho para holocausto, ou sacrifício para cumprir um voto, ou um sacrifício pacífico ao Senhor, com o novilho oferecerás uma oferta de manjares de 3/10 de flor de farinha, misturada com a 1/2 de um hin de azeite, e de vinho para libação oferecerás a 1/2 de um hin, oferta queimada em cheiro suave ao Senhor. Assim se fará com cada boi ou com cada carneiro, ou com o gado miúdo dos cordeiros ou das cabras. Segundo o número que oferecerdes, assim o fareis, com cada um, segundo o número deles. Todo natural assim fará estas coisas, oferecendo oferta queimada em cheiro suave ao Senhor. Quando também peregrinar convosco algum estrangeiro, ou que estiver no meio de vós nas vossas gerações, e ele oferecer uma oferta queimada de cheiro suave ao Senhor, como vós fizerdes, assim fará ele. O mesmo estatuto haja para vós, ó congregação, e para o estrangeiro que entre vós peregrina, por estatuto perpétuo das vossas gerações, como vós, assim será o peregrino perante o Senhor. Uma mesma lei e o mesmo direito haverá para vós e para o estrangeiro que peregrina convosco. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando entrardes na terra em que vos hei de meter, acontecerá que quando comerdes do pão da terra, então oferecereis ao Senhor oferta alçada. Das primícias da vossa massa oferecereis um bolo em oferta alçada, como a oferta da eira, assim oferecereis. Das primícias das vossas massas dareis ao Senhor oferta alçada das vossas gerações. E quando vierdes a errar e não fizerdes todos esses mandamentos que o Senhor falou a Moisés, tudo quanto o Senhor vos tem mandado por mão de Moisés, desde o dia em que o Senhor ordenou e dali em diante nas vossas gerações, será que quando se fizer alguma coisa por erro e for encoberto aos olhos da congregação, toda a congregação oferecerá um novilho para holocausto
em cheiro suave ao Senhor, com a sua oferta de manjares e libação, conforme o estatuto, e um bode para expiação do pecado. E o sacerdote fará propiciação por toda a congregação dos filhos de Israel, e lhe será perdoado, porquanto foi erro, e trouxeram a sua oferta, oferta queimada ao Senhor, e a sua expiação do pecado perante o Senhor, por causa do seu erro. Será, pois, perdoada a toda a congregação dos filhos de Israel, e mais ao estrangeiro que peregrina no meio deles, porquanto por erro sobreveio a todo o povo. E se alguma alma pecar por erro, para expiação do pecado, oferecerá uma cabra de 1 ano. E o sacerdote fará expiação pela alma que pecar, quando pecar por erro perante o Senhor, fazendo expiação por ela, e lhe será perdoado. Para o natural dos filhos de Israel e para o estrangeiro que no meio deles peregrina, uma mesma lei vos será para aquele que isso fizer por erro. Mas a alma que fizer alguma coisa à mão levantada, quer seja dos naturais, quer dos estrangeiros, injure ao Senhor, e tal alma será extirpada do meio do seu povo, pois desprezou a palavra do Senhor e anulou o seu mandamento totalmente. Será extirpada aquela alma, e a sua iniquidade será sobre ela. Estando, pois, os filhos de Israel no deserto, acharam um homem apanhando lenha no dia de sábado. E os que o acharam apanhando lenha, o trouxeram a Moisés e a Arão e a toda a congregação, e o puseram em guarda, porquanto ainda não estava declarado o que se lhe devia fazer. Disse, pois, o Senhor a Moisés: certamente morrerá o tal homem. Toda a congregação com pedras o apedrejará fora do arraial. Então toda a congregação o tirou para fora do arraial, e com pedras o apedrejaram, e morreu, como o Senhor ordenara a Moisés. A lei acerca das bordas das vestes. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes que nas bordas das suas vestes façam franjas pelas suas gerações, e nas franjas das bordas porão um cordão azul. E nas franjas vos estará para que o vejais, e vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor, e os façais, e não seguireis após o vosso coração, nem após os vossos olhos, após os quais andais adulterado, para que vos lembreis de todos os meus mandamentos e os façais, e santos sejais a vosso Deus. Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para vos ser por Deus. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Capítulo 16. A rebelião de Corá, Datã e Abirão. E Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe, e a On, filho de Pelete, filhos de Ruben. E levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, maiorais da congregação, chamados ao ajuntamento, varões de nome. E se congregaram contra Moisés e contra Arão, e lhes disseram: demais já, pois que toda a congregação é santa. E se congregaram contra Moisés e contra Arão, e lhes disseram: demais já, pois que toda a congregação é santa, todos eles são santos, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos deixais sobre a congregação do Senhor? E como
isto ouviu, caiu sobre o seu rosto. E falou a Corá e toda a sua congregação, dizendo: Amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é seu e quem o santo que ele fará chegar a si, e aquele a quem escolher fará chegar a si. Fazei isto, tomai vós incensários, Corá e toda a sua congregação. Fazei isto, tomai vós incensários, Corá e toda a sua congregação. E pondo fogo neles amanhã, sobre eles deitai incenso perante o Senhor. Será que o homem a quem o Senhor escolher, este será o santo? Baste-vos, filhos de Levi. Disse mais Moisés a Corá: Ouvi agora, filhos de Levi. Porventura, pouco para vós é que o Deus de Israel vos separou da congregação de Israel para vos fazer chegar a si, a administrar o ministério do tabernáculo do Senhor, e está perante a congregação para ministrar-lhe. E te fez chegar a todos os teus irmãos, os filhos de Levi, contigo, ainda também procurais o sacerdócio? Pelo que tu e toda a tua congregação, congregados estais contra o Senhor e Arão, que é ele, que murmurais contra ele. E Moisés enviou a chamar a Datã e a Abirão, filho de Eliabe. Porém eles disseram: Não subiremos. Porventura pouco é que nos fizeste saber de uma terra que mana leite e mel, para nos matares nesse deserto? Senão que também totalmente te assenhoreias de nós? Nem tampouco nos trouxeste a uma terra que mana leite e mel, nem nos deste campos e vinhas em herança. Porventura arrancarás os olhos a estes homens? Não subiremos. Então Moisés irou-se muito e disse ao Senhor: Não atentes para a sua oferta, nenhum só jumento tomeis deles, nem a nenhum deles fiz mal. Disse mais Moisés a Corá: Tu e toda a tua congregação, ponde-vos perante o Senhor, tu e eles e Arão amanhã. E tomai cada um o seu incensário, e neles ponde incenso, e trazei cada um o seu incensário perante o Senhor, 250 incensários. Também tu e Arão, cada qual o seu incensário. Tomaram, pois, cada qual o seu incensário, e neles puseram fogo, e neles deitaram incenso, e se puseram perante a porta da tenda da congregação com Moisés e Arão. E Corá fez ajuntar contra eles toda a congregação à porta da tenda da congregação. Então a glória do Senhor apareceu a toda a congregação, e falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Apartai-vos do meio desta congregação, e os consumirei como uma... Apartai-vos do meio desta congregação, e vos consumirei como num momento. Mas eles se prostraram sobre os seus rostos e disseram: Ó Deus, Deus dos espíritos de toda a carne, pecará um só homem e indignar-te-ás tu, santo, contra toda esta congregação? E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a toda essa congregação, dizendo: Levantai-vos ao redor da habitação de Corá, Datã e Abirão. Então Moisés levantou-se e foi a Datã e a Abirão, e após eles foram os anciãos de Israel. E falou à congregação, dizendo: Desviai-vos, peço-vos, das tendas destes ímpios homens, e não toqueis nada do que é seu, para que porventura não pereçais em todos os seus pecados. Levantaram-se, pois, ao redor
da habitação de Corã, Datã e Abirão. E Datã e Abirão saíram e se puseram à porta das suas tendas, juntamente com as suas mulheres e seus filhos e suas crianças. Então disse Moisés: Nisto conhecereis que o Senhor me enviou a fazer todos estes feitos que de meu coração não procedem. Se estes morrerem como morrem todos os homens, e se forem visitados como se visitam todos os homens, então o Senhor me não o enviou. Mas se o Senhor criar alguma coisa nova, e a terra abrir a sua boca e os entregar com tudo que é seu, e vivos descerem ao sepulcro, então conhecereis que estes homens irritaram ao Senhor. E aconteceu que, acabando ele de falar todas essas palavras, a terra que estava debaixo deles se fendeu. E a terra abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também a todos os homens que pertenciam a Corá e toda a sua família, e toda a sua fazenda. E eles e tudo o que era seu desceram vivos ao sepulcro, e a terra os cobriu e pereceram do meio da congregação. E todo Israel que estava ao redor deles fugiu do clamor deles, porque diziam: para que porventura também nos não trague a terra a nós. Então saiu fogo do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Dize a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, que tome os incensários do meio dos incêndios e espalhe o fogo longe, porque santo és. Quanto aos incensários daqueles que pecaram contra a sua alma, deles se façam folhas estendidas para a cobertura do altar, porquanto os trouxeram perante o Senhor, pelo que santos são e serão por toda santos são e serão perante toda, corrigindo aqui, pelo que santos são e serão por sinal aos filhos de Israel. E Eleazar, o sacerdote, tomou os incensários de metal que trouxeram aqueles que foram queimados e os estenderam para a cobertura do altar, por memorial para os filhos de Israel, para que nenhum estranho que não for da semente de Arão se chegue para acender incenso perante o Senhor, para que não seja como Corã e a sua congregação, como o Senhor lhe tinha dito pela boca de Moisés. Mas no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo: Vós mataste o povo do Senhor. E aconteceu que, ajuntando-se a congregação contra Moisés e Arão, e virando-se para a tenda da congregação, eis que a nuvem a cobriu e a glória do Senhor apareceu. Vieram, pois, Moisés e Arão perante a tenda da congregação. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Levantai-vos do meio desta congregação, e a consumirei como no momento. Então se prostraram sobre o seu rosto. E disse Moisés a Arão: Toma o teu incensário, põe nele fogo do altar, e deita incenso sobre ele, e vai depressa à congregação, e faze expiação por eles, porque grande indignação saiu de diante do Senhor. Já começou a praga. E tomou a Arão como Moisés tinha falado, e correu ao meio da congregação, e eis que já a praga havia começado entre o povo, e deitou incenso nele, e fez expiação pelo povo. E estava em pé entre os mortos e os vivos, e cessou a praga. E os que morreram daquela praga foram 14.700, fora os que morreram por causa de Corã. E voltou Arão a Moisés à porta da tenda
da congregação e o cessou a praga. Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos 1 ao 29. Marcos 6, do 1 ao 29. Jesus retira-se para Nazaré e, partindo dali, chegou à sua terra, e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo-o, se admiraram, dizendo: De onde lhe vêm essas coisas? E que sabedoria esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. E Jesus lhes dizia: Não há profeta sem honra senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. E não podiam fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. E estava admirado da incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Chamou a si os 12 e começou a enviá-los de 2 em 2, e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, e ordenou-lhes que nada tomassem para o caminho, senão um bordão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro no cinto, mas que calçassem sandálias e que não vestissem 2 túnicas. E dizia-lhes: Na casa em que entrardes, ficai nela até partirdes dali. E quando alguns vos não receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, sacudi o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para os daquela cidade. E saindo eles, pregavam ao povo que se arrependessem. E expulsavam muitos demônios e ungiam muitos enfermos com óleos e os curavam. A morte de João Batista. E ouviu isso o rei Herodes, porque o nome de Jesus se tornara notório. E disse: João, o que batizava, ressuscitou dos mortos, e por isso essas maravilhas operam nele. Outros diziam: É Elias, e diziam outros: É um profeta, ou como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isso, disse: Este é João, que mandei degolar, ressuscitou dos mortos, porquanto mesmo Herodes mandara prender a João e encerrá-lo manietado no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela. Pois João dizia a Herodes: Não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. E Herodias o espiava e queria matá-lo, mas não podia, porque Herodes temia a João, sabendo que era varão justo e santo, e guardava-o com segurança e fazia muitas coisas, atendendo-o e de boa vontade o ouvia. E chegando uma ocasião favorável em que Herodes, no dia do seu aniversário, dava uma ceia aos grandes e tribunos e príncipes da Galiléia, entrou a filha da mesma Herodias e dançou. E agradou a Herodes e aos que estavam com ele à mesa. Disse então o rei à jovem: Pede-me o que quiseres e eu te darei. E jurou-lhe, dizendo: Tudo que me pedirdes te darei, até metade do meu reino. E saindo ela, perguntou a sua mãe: Que pedirei? E ela disse: A cabeça de João Batista. E entrando apressadamente, pediu ao rei, dizendo: Quero que imediatamente me deis num prato a cabeça de João Batista. E o rei entristeceu-se muito, todavia, por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe a quis negar.
E enviando logo o rei, o executor, mandou que lhe trouxessem ali a cabeça de João. E ele foi e degolou-o na prisão. E trouxe a cabeça de um prato e deu à jovem, e esta a deu à sua mãe. E os seus discípulos, tendo ouvido isso, foram, tomaram o seu corpo e o puseram no sepulcro. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.